Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos refletindo, estamos meditando a respeito do livro de Tiago, a sabedoria, o livro da sabedoria do Novo Testamento. Nós falamos ontem a respeito de sermos sido gerados pela palavra da verdade. E essa palavra, ela é poderosa. Nós vamos dar continuidade, então, aos outros versículos deste capítulo 1 de Tiago. Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 a 21, dizem assim: Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar as vossas almas. A importância da gente entender se nós fomos gerados pelo poder da palavra, assim como todo mundo foi criado pelo poder da palavra, e nós nascemos de novo, né, através da palavra, que é Jesus, do verbo vivo, da divina semente que é Jesus, nós também devemos cuidar daquilo que sai da nossa boca, porque a palavra de Deus diz que a bênção e a maldição está no poder da língua. Nossas palavras são sementes, como nós já vimos anteriormente. Aqui, Tiago, ele então passa a explicar, né, nos trazer a consciência, a importância de nós entendermos. Se nós fomos gerados pela palavra, como esta palavra pode trazer vida para nós. Então, Tiago está trazendo uma linha de raciocínio muito importante. Ele diz, então, ele começa: sabei disso, ou saber isso. É uma forma, então, de expressão que Tiago usa para dizer para nós a importância daquilo que vai ser dito. Saber isso quer dizer, ele está reclamando, né? Olhando para nós, falando: olha, eu quero que você saiba disso. Ele deseja, então, que a gente dê atenção àquilo que ele vai dizer. Por quê? Provavelmente, se ele quer que a gente preste atenção, porque isso deve ser algo fundamental também para a nossa vida. Então, Tiago, ele adverte os seus leitores a respeito do uso da palavra. Ele fala também sobre a ira. Ele fala também sobre o temperamento descontrolado. O vocabulário nosso do cristão, ele deve ser condizente com o caráter do Salvador. E esse caráter do Salvador, ele deve ser, então, assimilado por todos os cristãos. Um homem espiritual, do ponto de vista, então, deste homem, deve saber se controlar, tanto verbalmente quanto emocionalmente. Hoje nós temos pessoas que têm muito conhecimento e falam muito bem, mas são emocionalmente instáveis. Nós precisamos trabalhar e aprender a lidar com as nossas emoções. Nós precisamos treinar as nossas emoções. De qualquer jeito, de qualquer forma, qual é o padrão? O padrão é as emoções que o nosso Salvador disse que nós deveríamos ter. Então, quando ele começa falando, o que a gente precisa entender? Que tanto o nosso falar, como o nosso temperamento, o nosso emocional, ele está ligado primeiro a ouvir. Então, ele fala: esteja pronto para ouvir, porque muitas pessoas têm um temperamento descontrolado porque elas não ouvem. Elas não param para ouvir, para meditar e para pensar, elas já reagem, né,
aquilo que é dito. Então, Tiago está aqui dizendo para a gente, tudo começa pelo ouvir. Então, ouça primeiro. Esteja pronto para ouvir. A palavra pronto aqui no grego, ela é uma velha já conhecida nossa. E ela é tax com Y, que significa literalmente rápido. Então, seja pronto, ou seja, rápido a ouvir antes de reagir. Ouça primeiro. Não deixe que as suas emoções te controlem. Ouça primeiro. Então, o veículo aqui é importante a gente entender, certo? É táxi, como se fosse assim, você fosse chamar algo rápido, né? Um táxi rápido se você quiser fazer alguma coisa. Então, quem está com pressa para um determinado compromisso não vai querer ficar esperando o ônibus. O que ele vai fazer? Ele vai se apressar e vai pedir um táxi. E assim também deve ser a rapidez do cristão em ouvir. Tudo começa pelo ouvir. Falar, todos nós sabemos falar. Qualquer pessoa com a capacidade de ouvir, olha só. E não é ouvir e sair por ali, não. Ouvir, entender. Ouvir tem um significado. Ouvir aqui é entender e decodificar os sons que recebe, pode, então, para que a gente possa reproduzir. Nós gostamos de falar, né? E tem muitas pessoas que falam coisas sem sentido, sem significado. E às vezes as mensagens não são bem recebidas. É natural sempre a necessidade do ser humano em comunicar aquilo que acha importante, né? Mas muitas vezes as pessoas comunicam aquilo que elas acham importante, mas não estão dispostas a ouvir. Então ele fala, antes de falar, ouça. Então nós temos que ouvir, certo? Nós devemos buscar ouvir. Então quem não ouve, geralmente não reflete. Quando ele não reflete, então ele não valoriza o ouvir. Tiago, então, está exortando, né, a sermos rápidos em ouvir o ponto de vista alheio, antes de explodirmos, antes de respondermos. Aliás, este é um risco, então, que nós precisamos, porque tem muitas pessoas que têm a tendência à intolerância, não são intolerantes. Os intolerantes, então, é um sintoma de pessoas que não sabem ouvir, não refletem naquilo que estão ouvindo, não ponderam aquilo que estão ouvindo. Pessoa intolerante é pessoa que não ouve, né? Aliás, esse é um risco que muitas pessoas que lidam, né, com a religião caem. Elas já sabem a verdade, certo? Já conhecem Deus e também conhecem as suas realidades. Essas coisas são familiares. Ouvir o quê? Que os outros ouçam, já que elas estão certas. Os intolerantes são assim. Existe muita intolerância religiosa, de pessoas religiosas que não ouvem. O diálogo, então, se torna um discurso de mão única, porque quem não ouve, só ele quer falar, ele não ouve, então também não há diálogo nenhum. A Bíblia, então, registra muitas orações tocantes, sendo que algumas formuladas em momentos de desespero, mas que, sem dúvida, uma das mais sábias formuladas, né, é do menino Samuel. Fala, Senhor. A palavra de Deus, né, que Deus mais usa, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é exatamente essa. Ouve. Não será grande parte, por que será que grande parte das pessoas tem problemas? Porque elas não sabem ouvir. Muitas dificuldades do nosso temperamento não deve ser a nossa incapacidade de diálogo, de conhecer as razões alheias. Nós já sabemos tudo. Nós temos a verdade. E não queremos o que? Muitas vezes ouvir a verdade. Nós queremos falar. Mas aí Tiago está falando,
Para você ouvir, até Deus espera que você pare para ouvi-lo. Antes de ficar tomando decisões e reagindo às circunstâncias da vida, ele fala: pare para ouvir, deixa Deus falar. Foi o que o profeta falou para Samuel. Samuel, não fique respondendo. Fala, Senhor. Ouça aquilo que ele tem para te falar. Então, seja tardio para falar. O sentido da palavra aqui, tardio, traz outras coisas importantes. Ela é uma palavra grega que se chama brax, com Y. É o mesmo termo para estúpido, denotando então uma pessoa com dificuldades intelectuais para compreender logo no início aquilo que lhe foi dito e necessita, portanto, de reflexão. Então, aqui tardio, né? Ele está falando disso, é o mesmo termo que se usa para estúpido. Ou seja, quem é estúpido? É a pessoa que não para refletir naquilo que está ouvindo e logo já explode. Então, essa ideia de Tiago, ele trabalha com isso. Então, nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos dessa exortação. Nós precisamos aprender a ouvir antes de falar. Essa é a ideia de Tiago. Não falar de imediato. É preciso saber a hora de falar e também saber o que falar. Quem muito fala, muito erra. Vários problemas surgem até mesmo no meio da igreja, no meio da família, por falta de obediência a esse precioso conselho, certo? Fala-se antes de pensar. Fala-se antes de orar. Fala-se sem medir as consequências que virão. Por isso, nós devemos também seguir o Provérbios 10:19, que na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que refreia a sua língua, os seus lábios, é uma pessoa prudente. Ainda em Provérbios se lê: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Então, é muito importante. Provérbios 15:28 também diz que nós devemos tomar muito cuidado com as palavras. Elas podem levantar uma vida ou então podem destruir uma pessoa. Amados irmãos, medite sobre isso. Pense sobre isso. E depois fale sobre isso. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Amanhã nós daremos continuidade a esta meditação.